Olá pessoal, muito bom dia para vocês que nos assistem de casa, para você que está home hoje. É um grande prazer entrar na sua casa. Temos certeza que nunca foi tão vivo a palavra de Deus nos dias de hoje, porque se temos o entendimento que o Espírito Santo ele é onipresente, se temos a consciência que Deus ele é onipresente, sabemos que Ele está aí do teu lado, sabemos que Ele está na sua casa, sabemos que Ele está fazendo morada agora dentro de você. Então eu queria que você se reunisse com a sua família no mesmo espírito, com intenção. Nós devemos ser intencionais em relação a tudo aquilo que nós estamos fazendo, para que possamos ter êxito, não para que possamos nos encher em relação ao nosso próprio eu, em relação ao nosso próprio ego, mas sim fazer aquele que deve habitar dentro de nós, que é o Espírito Santo. Não se entristeça, nunca se esqueça disso. Há uma pessoa dentro de você, que pode se entristecer quando você também se entristece, quando você não toma por esforço, por violência, aquilo que está à minha e à sua disposição, que é o reino de Deus. Então, meu nome é Elvis Matos, para quem não me conhece, sou aqui um dos presbíteros da Igreja Cristã Verbo, e eu tenho certeza que assim como o Senhor vem falando aos meus ouvidos, mediante a tudo aquilo que nós estamos vivendo, Ele vai falar o ouvido de cada um de vocês esta manhã também. Será uma palavra rápida, mas muito concisa no Espírito Santo, e não tenho dúvida que pode haver sim uma transformação de vida em 5, 10, 15, 20, 30 minutos, uma vez que você entregue o seu coração somente para Ele. Então é isso que nós falamos, é isso que nós estamos tentando viver. Mas por que tentando viver? Porque sabemos que o reino de Deus é buscado com violência, e muitas vezes nós não temos essa força para angariar este reino, para buscar este reino. Mas aí tem o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para nos ajudar nesse caminhar, nessa caminhada sim, que pode ser dolorosa, mas pode ter uma alegria incomparável em relação ao sistema deste mundo, em relação a que o âmbito natural pode nos oferecer. Então nós teremos uma palavra muito rápida hoje, que é justamente sobre o reino. Mas que reino é esse, Elvis? Que reino é esse? É um reino de conflito. Então o tema da palavra de hoje é conflito e o reino. Quando falamos em conflito, sabemos que para você conquistar alguma coisa, é preciso haver conflitos. Somos moldados em conflitos internos e também somos moldados em conflitos externos. Querendo ou não, você querendo ou não, para cada passo que você dá na sua vida, você precisa entender que está havendo um grande conflito, ou nas suas emoções, ou no seu porte físico, ou e principalmente na tua vida espiritual. Então quero que você entenda isso. Estamos em tempos de guerra, estamos em tempos de conflito. Se nós entrarmos aqui no âmbito natural, quando um reino conquistava outro, obviamente ali havia conflitos. E trazendo para o âmbito espiritual, ao reino das trevas e ao reino da luz. E sabemos muito bem diferenciar, ou deveríamos saber diferenciar, sobre o reino das trevas e sobre o reino da luz. E há um combate, há um conflito intenso e contínuo. Nós estamos dormindo, nós estamos distraídos, e este conflito no mundo espiritual, ele não para, ele não cessa nem por um segundo. Então quando a Bíblia fala para nós orarmos sem cessar, é justamente sobre isso. Sem cessar, é sem parar, sem tirar a nossa mentalidade no reino, é sem parar de pensar nele, é sem deixar de buscar um direcionamento do Espírito Santo em relação a tudo que nós estamos fazendo, porque se o tempo são maus, nós temos que entender que é preciso haver o reino dos céus, combatendo o reino das trevas. Eu não posso ficar esperando tomar pancada todos os dias, você não pode esperar ficar tomando pancada todos os dias, para que o reino dos céus venha a prevalecer sobre o reino das trevas,
Que isso vai acontecer, eu não tenho nenhuma dúvida, mas muitas vezes nós precisamos apanhar, nós precisamos sangrar, nós precisamos sofrer além da conta, devido à nossa negligência. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês coloquem em vossas mentes é: eu estou em conflito. Eu estou em conflito. Se você parar e analisar agora no teu íntimo, você vai ver que você está em conflito consigo mesmo. Consigo mesmo você está em conflito a todo momento. Comigo mesmo estou em conflito a todo momento. E como que eu vou conseguir equilibrar isso? Como eu vou conseguir equilibrar isso para sanar o levante do reino das trevas, para viver de fato o reino da luz, viver o reino de Deus? Então nós vamos entrar em alguns versículos, nós vamos viajar um pouquinho na palavra, e nós vamos entender realmente o que Deus está falando para todos nós, durante este período, durante tudo aquilo que nós estamos vivendo. Se você abrir, por exemplo, lá em Romanos 14, abra sua Bíblia em casa, pega o seu manual não de instrução, pega aí o seu manual de vida. A Bíblia é o seu manual de vida. Pode ser no seu smartphone, pode ser na sua Bíblia. Aqui está ela, não tem como viver sem ela, sem este manual. E se você abrir lá em Romanos 14, no versículo 17, diz que, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Se você ler o livro de Romanos, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 23, por exemplo, você vai ver do que Paulo está falando em relação a isso, acerca disso. Está falando justamente sobre alguns rudimentos fracos da fé, sobre alguns dogmas que os cristãos ainda não tinham entendido na sua maturidade, e ele estava falando para cristãos maduros. Era justamente sobre comida, era justamente sobre bebida, sobre vinho, sobre contendas que haviam, mas o Senhor me deu uma revelação justamente sobre essa palavra, que se você for à luz, ao lume da palavra, você vai entender: Elvis, mas essa passagem está falando sobre conflitos, sobre o que eu devo comer, sobre o que eu não devo comer, se eu devo beber vinho, se eu não devo beber vinho, como que eu posso escandalizar o meu irmão tomando um vinho, é lícito, não é? Então, se você começar a ler, você vai ter um direcionamento da própria palavra, do próprio Logos, em relação ao que Paulo está dizendo aqui na carta aos Romanos. Mas o Espírito Santo está falando para nós esta manhã, é justamente sobre tudo aquilo que está nos alimentando. Quando se fala em comer, quando se fala em beber, é justamente aquilo do qual nós estamos nos alimentando. Então nós podemos colocar uma série de situações, uma série de prioridades que nós estamos colocando à frente do reino de Deus. Então a pergunta que eu faço para mim e faço para você que está em casa: do que você vem se alimentando? O que você vem consumindo nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses? Nós devemos tomar muito cuidado com tudo isso, mas muito cuidado, porque a informação, a simples informação, é capaz de nos formar em alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Se eu ficar me informando só de tragédias, isso vai me formar em uma pessoa depressiva, ou isso vai me gerar em uma pessoa com crise de ansiedade. Eu serei formado nessas duas questões. Ou eu serei formado, por exemplo, numa terceira questão, que é no síndrome do pânico, e isso, consequentemente, vai gerar morte para mim. Então, a informação serve para nos formar em alguma coisa. Estou falando em algo nativo da nossa alma. Como está a sua alma? Como está a minha alma? Como eu estou lidando com os problemas que eu estou vivendo hoje? Talvez problemas financeiros sejam pequenos em relação ao medo que muitas pessoas têm da morte. Quando talvez você se encontra com gripe, talvez quando você se encontra com um pouquinho de garganta seca, talvez a primeira coisa que venha à sua mente é: será que eu estou com Covid? Senhor, eu acho que eu estou com falta de oxigênio. Senhor, eu acho que minha respiração não está legal. E a nossa mente começa a nos sabotar, começa a nos maquinar contra nós mesmos.
E devido a essa informação, vai nos formar a algo que vai deteriorar a minha alma, vai deteriorar o meu espírito e vai deteriorar o meu corpo. Então, quando a Bíblia fala para nós trazermos à nossa mente, somente, exclusivamente, as coisas que nos edificam, nós precisamos entender que eu tenho que dar ordem para a minha alma. Ordem para a minha alma. Porque senão, ela vai comandar a minha vida. Senão ela vai comandar o meu intelecto, ela vai comandar o meu corpo, e por incrível que pareça, ela vai comandar o meu espírito. Então, talvez você esteja vivendo algumas dificuldades, onde nós mesmos, ou você mesma, ou eu mesmo, estou tendo a capacidade de maximizar isso. E se eu faço isso, logo estou fazendo mal para minha mente, para o meu espírito e para a minha alma, que são as minhas emoções. E para nós que somos cristãos, estamos falando de Romanos 14, Paulo está falando para uma igreja madura, isso vai fazer um grande mal para nós. E por incrível que pareça, isto pode acontecer com qualquer pessoa. E nós devemos, pessoal, tomar o máximo de cuidado. Chega, eu não quero mais ficar sofrendo, chega, eu não quero mais ficar me formando de informações que vão trazer um grande mal para a minha vida. Uma coisa é nós nos informarmos, para não sermos pessoas ignorantes. Quando a Bíblia fala, lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em primeiro lugar é a palavra de Deus, que é o nosso manual de vida. Mas também tem outras informações, que nós devemos nos informar, em relação a tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Então, obviamente, eu não posso ser uma pessoa ignorante em relação a tudo que nós estamos vivendo. Mas uma coisa é eu me informar, outra coisa é eu me formar. A intensidade pelo qual eu recebo a informação é que vai acreditar a minha formação. Eu vou repetir. A intensidade pelo qual eu recebo as informações é que irão acreditar a minha formação. E eu tenho certeza que, em relação a essas formações que eu acabei de citar, Deus ele não quer para a minha vida e Ele não quer para a sua vida. Ele não quer para a vida de ninguém. Então eu preciso entender isso. E de novo, dar ordem, porque por incrível que falemos todos os dias, eu vou dar ordem à minha alma. Vou dar ordem à concupiscência da minha carne. Vou dar ordem aos desejos da carne. Eu vou dar ordem aos meus olhos. Talvez isso dure 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 semana. E isso tem que ser, deve ser continuamente. Então tem que começar por nós. Porque se eu sou um encontro, e se você é um encontro de Deus para com as pessoas, se é uma esperança de glória para as pessoas através da sua vida, não sou eu que estou dizendo, e sim a palavra de Deus, eu tenho que buscar o centro da vontade de Deus, que é fazer aquilo que é do agrado e aquilo que é da vontade dEle, porque senão eu não vou viver aquilo que é para eu viver. Se você abrir a sua Bíblia também lá em 1 Timóteo 1,7, um versículo muito falado nos últimos 13 meses de pandemia, que Deus não nos deu um espírito de medo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu o quê? Um espírito de poder, de amor e de moderação. Então, se Ele não me deu um espírito de medo, e nós temos que declarar isso todos os dias nas nossas vidas. Eu quero que você declare isso todos os dias na sua vida. 1 Timóteo 1,7, eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo de nada. Declare, ainda que você tenha, todos nós temos os nossos medos. Mas, de novo, isso não pode viver uma intensidade mediante as informações que nós estamos recebendo. Porque senão, eu não vou viver o espírito de poder, o espírito de amor, o espírito de moderação. Eu vou viver sim o espírito de medo. O espírito de medo não está no Senhor. Se o espírito de medo não está no Senhor, ele vem da onde? Ele vem do diabo, ele vem de Satanás. Ainda que isso pareça ser um pouco utópico para você ainda, porque o que eu enxergo nos dias de hoje, parece que as pessoas ignoraram os seus desígnios, ignoraram os desígnios do diabo. É como se ele não existisse. É como se o que nós realmente estivéssemos vivendo, teríamos que viver.
É claro que Deus, Ele sabe de todas as coisas. A sua onisciência, Ele sabia que isso iria acontecer. Mas eu não posso simplesmente ter uma mente ou uns olhos natural e achar que tudo isso, não, beleza, vai acontecer, daqui a pouco passa. Não, nós somos chamados para uma guerra espiritual. Conflito e o reino e os conflitos. Desde quando você acorda, até a hora que você vai dormir, você está em conflito. E sabia que até quando você está dormindo, você está em conflito. Os anjos do Senhor estão ali, lutando, guerreando ao seu favor. Por que isso? O tempo todo, full time, porque até quando você está dormindo, há uma batalha, há uma guerra, há um conflito espiritual. Talvez você possa descansar um pouco enquanto esteja dormindo durante 6, 7, 8 horas. Mas se você está no centro da vontade de Deus, os anjos eles não cessam, eles não param de lutar pela tua vida. Há uma ordem do Senhor em relação aos anjos para nos servir, para me servir e para te servir. Então eu tenho que buscar isso, eu tenho que lutar por isso. 1 Coríntios 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Estamos falando de conflito. Então vamos lá. Se eu espero de Cristo somente nesta vida, a Bíblia está dizendo, está me relatando, que eu serei o mais miserável de todos os homens. Vamos lá, pessoal, somos seres pensantes. Será que de fato nós estamos esperando algo somente para esta vida? Ou será que nós estamos realmente com a nossa mente voltada para uma vida futura? Porque quando se fala em mente voltada para uma vida futura, aí sim nós vamos entender em relação à cooperação de todas as coisas, para o nosso bem. Porque de fato nós estamos amando a Deus. E tudo que vai nos acontecer convém. Romanos 8, 28. Então, quando eu começo a viver essas verdades, os outros capítulos, os outros versículos, os outros livros da Bíblia, eles começam a se complementar na minha vida e na sua vida espiritual. E aí tudo passa a ser completamente diferente. Então, se eu estou vivendo simplesmente como homem natural, porque isso é fruto de um homem natural, e essa palavra é para nós, é para os cristãos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos. Então talvez nós tenhamos esperado de Cristo somente para esta vida. Senhor, eu quero isso. Senhor, faz aquilo. Senhor, 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 Senhor. Sabemos que Ele é o meu Senhor. E você sabe que Ele é o seu Senhor. Uma coisa é eu saber do senhorio de Cristo, de Deus, do Espírito Santo sobre a minha vida. Outra coisa completamente diferente é eu me sujeitar a este senhorio. Então essa palavra é para mim, porque muitas vezes eu já cansei de não me sujeitar em vários quesitos, em vários passos, em várias situações da minha vida. Eu tenho certeza que você já passou por isso, ou talvez você esteja passando por isso hoje também. E de frente a isso, colhemos ou estamos colhendo alguns frutos. Então nós precisamos ser pessoas sábias. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Se você ainda não passou por isso, eu profetizo na tua vida que você seja uma pessoa sábia. E aprenda com os erros das outras pessoas. Mas podemos ser pessoas inteligentes, que são aquelas que aprendem com os seus próprios erros. Eu preciso ser uma pessoa inteligente. E tem as pessoas que não aprendem nem com os seus próprios erros. Então, em qual desses 3 pontos nós estamos vivendo? Em quais desses 3 pontos? Estou aprendendo com os erros dos outros? E a melhor maneira de você aprender com os erros dos outros, além da convivência natural, é através da Bíblia. A Bíblia te relata de tudo que você não deve fazer. A Bíblia te relata de vários heróis da fé,
que pagaram um alto preço de erros que eles cometeram. Mas por incrível que pareça, nas nossas vidas, muitas vezes, há um espírito de Tomé. Eu preciso ver para crer, eu preciso sofrer para ser inteligente. Eu preciso sofrer para crer. Eu preciso sofrer para entender. Não, 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 não. De novo, se o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, por que eu preciso sofrer tanto? Por quê? Não, eu não preciso. E você também não precisa. Então nós precisamos entender tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas. Sabe por quê? Se você tem o entendimento que grande é a expectação da natureza, a espera da minha e da sua manifestação, nós precisamos ser pessoas melhores a cada dia. Deus quer que você sim seja uma pessoa melhor a cada dia. Do quanto você vem segurando as mágoas, de decepções dentro do seu coração. Há um grande conflito de mágoas, há um grande conflito de ausência de arrependimento, há um grande conflito de ausência de perdão. Caracas, talvez muitas pessoas aqui estão na dúvida se o próximo mês, se no mês de abril ainda estarão vivas, e ainda estão com um sentimento egoísta em relação a liberar perdão, em relação ao que realmente importa, em detrimento às outras pessoas. Nós precisamos entender, pessoal, o que está acontecendo. Nós precisamos nos amar muito mais do que estamos nos amando. Nós precisamos compreender muito mais as pessoas que nós não estamos compreendendo. Nós precisamos exercer misericordiosa muito mais, da qual nós não estamos exercendo. Não deixe o inimigo ganhar este conflito interno que você vem vivendo. Não permita que ele vença, porque o vencer do diabo sobre as nossas vidas é a nossa morte natural e espiritual. De novo, o vencimento do diabo em nossas vidas pode significar a sua morte natural e a sua morte espiritual. Mas há um Jesus que mudou a minha vida, que mudou a sua vida. Que se ele fez uma, ele vai fazer duas, ele vai fazer três, ele vai fazer quatro, infinitamente mais. Mas para isso eu tenho que ter uma mentalidade cristã. A Bíblia fala para nós termos uma mente de Cristo, porque se eu tenho uma mente de Cristo, eu vou dar ordem para as minhas emoções, para a minha alma, eu vou dar ordem para o meu corpo. De fato, eu vou entender o que está acontecendo, e eu preciso viver isso. Precisamos entender os conflitos que nós estamos vivendo. Vamos lá, Mateus 11, versículo 12. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem, até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência. Em outras versões, conquistado com violência ou conquistado à força. E as pessoas violentas tentam conquistá-los. Em outras versões diz que o reino do céu é conquistado à força, e com a sua força é passivo de conquistar este reino. Então olha só o que está dizendo aqui, que mesmo você sendo uma pessoa violenta, você tem que se esforçar além para conquistar este reino. Sabe por quê? Muitas vezes nós não somos constantes. Eu sou violento, eu sou violento, eu sou violento, eu sou violento. Quando o medo bate à minha porta, quando a circunstância bate às nossas portas, a violência, ela vai mitigando, ela vai baixando, ela vai caindo a sua intensidade. E aí eu já não sou tão violento mais como eu parecia ser. Não, o inimigo pode vir, que se ele vier, ele vai tomar. Diabo, eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de ser assaltado, eu não tenho medo de homens, eu só tenho medo do Senhor. Aliás, só temo o Senhor. E nós vivemos muitas vezes com o peito cheio, com o peito de pomba, em detrimento às pessoas das quais estão sofrendo, talvez com uma fé menor que a sua. Não, eu não agiria dessa forma. Irmão, vamos lá, deixa de ser fraco. Você não pode agir dessa maneira. Há um Deus vivo dentro de você. Você sabe o que significa ter um Deus dentro de você? Eu não acredito que você esteja vivendo assim. Eu não acredito que você esteja chorando por causa de... Não. Aliás, você é um cristão.
Você é um cristão. Há um Espírito Santo dentro de você. Aliás, você conhece toda a palavra de Gênesis, Apocalipse, e está sofrendo por essa coisinha boba? Ah, não acredito. Muitas vezes é muito fácil nós falarmos ou julgarmos em relação ao sofrimento das pessoas. Mas quando nós passamos pelas nossas próprias dificuldades, pelos nossos próprios anseios, pelos nossos próprios medos, aí a situação muda completamente de figura. Completamente de figura. Mateus 7:5, continuando lá o Sermão do Monte. A Bíblia é muito claro para nós. E essa é uma palavra de vida. E a palavra de vida é contida em admoestação e exortação. Espero que você dê glória a Deus aí na sua casa. Porque aqui em Mateus 7 diz exatamente isso, no versículo 5. Para nós não nos preocuparmos ou não querer tirarmos a trave que está nos olhos do nosso irmão. Porque na realidade, não há traves nos olhos dele. Talvez seja só um cisco, um pequeno cisco. E é que a verdadeira trave está nos nossos olhos. Então tire primeiro a trave dos nossos olhos, para depois querer exortar ou admoestar o seu irmão, para tirar o cisco que está no olho dele. Então, se você pegar toda a Bíblia, que é cristocêntrica, você vai ver um âmbito altruísta de Gênesis a Apocalipse. Então é sempre nós. O problema sempre somos nós. De como nós estamos encarando essa realidade, como nós estamos lidando com as pessoas, de como nós estamos lidando com os nossos conflitos, internos e externos. Eu falei na última quinta-feira, olha, se as pessoas não mudarem, agora depois dessa pandemia, sinceramente eu não sei se elas mudarão. E não estou falando isso exclusivamente para nós que somos cristãos, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo ele sempre vai nos incomodar, sempre vai acender uma luz amarela, quando nós não estamos no centro da vontade dEle. E eu tenho certeza que ou de bate-pronto, ou às vezes com demora, mediante a nossa negligência, nós sim, nos alinharemos com a vontade dEle. Mas estou falando no âmbito geral, para os cristãos e não cristãos. Pô, se as pessoas não se renderem, principalmente os não cristãos agora, segunda parte, se as pessoas não se renderem ao senhorio de Cristo, mediante a tudo isso que nós estamos vivendo, eu não sei quando mais isso vai acontecer. Porque essa geração nunca passara por tudo que está passando. Angústias, medos, nunca. Então é tempo de nós nos arrependermos. É tempo de nós voltarmos lá no início. É tempo de nós entendermos de fato o que significa aquela cruz. O que significa realmente essa cruz. E aí não adianta eu trazer ao meu entendimento, ao meu intelecto, o significado dela. A primeira coisa que eu tenho que fazer é me render a Ele. Eu tenho que me render a Jesus. Eu tenho que me render à sua vontade. E aí sim, o Espírito Santo fará uma obra de salvação na minha vida. E aí sim, eu passarei a enxergar as coisas que outrora não estava enxergando. Então depende exclusivamente de mim e depende exclusivamente de você. Depende de nós. Eu quero que você venha comigo, eu quero ler um pouquinho. Lá em Romanos 14, acompanha comigo. Fala da liberdade e o amor, em outras versões, liberdade e a caridade. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Romanos 14, versículo 13. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu.
Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, e sim paz, alegria no Espírito Santo e justiça. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Esse versículo 19 eu vou repetir para vocês. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, quando se fala em seguir na paz, e não é a nossa paz, de novo, o âmbito externo quer tirar a minha e a sua paz, mas aqui está falando justamente de uma paz de Cristo, para a edificação de uns para com os outros. Então, além de eu imputar a paz para as pessoas que eu convivo, automaticamente também deve ser para a edificação dos outros. Aí uma pergunta que eu faço para todos nós: do quanto nós estamos edificando a vida das pessoas? Do quanto nós de fato estamos sendo diferenciais na vida das pessoas? Do quanto nós estamos levando essa paz para as pessoas? Paz, paz. Se tem uma coisa que eu procuro viver intensamente, incessantemente, é a paz. Uma paz que transcende todo o entendimento. E eu vejo guerras. O Senhor tem me mostrado em visões, guerras, bombas caindo no meio de cidades. Eu vejo tudo sendo destruído. Porque essa nossa mentalidade é capaz de fazer tudo isso. E hoje eu quero que você entenda que nós precisamos buscar essa paz. E consequentemente imputar essa paz em todos os lugares que nós estivermos. Elvis, eu faço parte do reino de Deus. Porque lá em Mateus 5:9 diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. Deles é o reino de Deus. Ou eles serão chamados filhos de Deus. Quando você pega, por exemplo, Mateus capítulo 5, nós temos várias promessas em sermos filhos de Deus, em ver a Deus. E essas promessas, elas não podem ser utópicas, porque isso é verdade. E eu tenho que entender que eu imputar a paz, primeiramente, é eu viver essa paz. É viver essa paz. E nós devemos nos perguntar do quanto eu estou usando o filtro chamado Espírito Santo, antes de falar uma palavra, antes de me impor em situação, ou situações, são todos os dias, elas não param. Então preciso buscar essa verdade e entender para viver, porque se eu sou embaixador de Cristo, eu também sou embaixador dessa paz. E poxa pessoal, nós somos mais de 86% no âmbito populacional de cristãos, englobando evangélicos e católicos. E cadê isso? É guerra para todo lado, é conflito para todo lado. Elvis, mas para conquistar o reino é preciso de muito esforço, com violência. É preciso haver guerra, é preciso haver conflitos para imputar o reino, é verdade. O grande problema é quando esses conflitos são internos, são entre nós mesmos, cristãos. E a Bíblia diz que um reino dividido, ele não prospera. Então não esperem a prosperidade da nossa nação mediante a este reino dividido. Porque o Senhor vela pela sua palavra, e tudo que está nela é fato. Então nós precisamos entender o grau de importância da oração, do jejum, e do posicionamento liderado pelo Espírito Santo nas nossas vidas, para fazer a diferença na sociedade. Porque senão não adianta, estaremos nos enganando, achando que algo vai melhorar. Elvis, mas o que você está falando não é contrário à nossa fé, não é contrário a Hebreus 11:1, não é contrário. O que eu estou falando é um fato. O que nós precisamos é linkar um posicionamento nosso, dirigido pelo Espírito Santo. Precisamos desse direcionamento para buscar fazer a sua vontade.
e de fato imputar aquilo que é da vontade dele, porque senão não vou conseguir. Mas para isso eu tenho que entender que com divisão este reino não vai prosperar. Não vai prosperar. Aí você pega Israel, que é um país pequenininho, sendo assolado nos últimos séculos por grandes e pequenos países, sozinho. E olha o que é esse país. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer. Pessoal, é tempo de nós nos unirmos. É tempo de vivermos essa unidade. Porque senão nós não vamos conseguir. Finalizando, versículo 20 do capítulo 14 de Romanos: não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas, em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. De novo, saindo do âmbito natural, litúrgico, está falando em bebida, em carne, em comida. Pare de se alimentar. Porque quando eu me alimento daquilo que não me edifica, eu passo a ser pedra de tropeço, primeiramente para mim mesmo, e consequentemente para os meus irmãos. Se eu me alimento daquilo que de fato me edifica, eu não serei pedra de tropeço para a minha vida, e também não serei pedra de tropeço para os meus irmãos. Por isso nós precisamos entender e ter paciência com os fracos na fé. Porque muitas vezes as pessoas nos machucam, porque na realidade elas estão se machucando. Porque na realidade elas não chegaram a um nível de maturidade que talvez já deveriam ter chego. Então nós precisamos entender porque isso está acontecendo ao nosso redor. Porque essas coisas estão nos acontecendo. Então eu quero trazer para vocês algo que deve ser diferencial para mim e para a sua vida. Eu não quero ficar falando aqui de pandemia, não quero aqui ficar falando de morte, de números, nada disso vai edificar a minha vida, nada disso. O que eu quero é que você possa viver, Hebreus 11, fé, nunca foi tão preciso nós alavancarmos a nossa fé, nunca, se você estava com a sua fé em um nível baixo, com o nível de conflito que nós estamos vivendo hoje, é tempo de você alavancar a sua fé. É tempo de você passar horas se alimentando do Senhor. É tempo de você passar horas lendo o manual de vida que é a Bíblia. É tempo de você passar horas investindo naquilo que realmente vai edificar a sua vida. E principalmente a sua fé. Porque senão nós não iremos aguentar. Nós não iremos aguentar. Certeza das coisas que eu espero. E a convicção de fatos que eu não vejo, isso é fé, isso é fé. Eu estou trazendo vida de fato para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu estou crendo, ou estou dando crédito para os números, ou estou dando crédito para as coisas que estão acontecendo. E eu tenho que me informar com o que está acontecendo neste mundo, simplesmente para eu ser uma pessoa relevante e procurar ajudar de alguma forma. Porque senão, eu vou viver como eu disse no versículo anterior. Se eu como cristão, viver somente as coisas aqui dessa terra, eu serei um dos mais miseráveis. Porque nós temos essa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de fazermos a diferença onde quer que nós estejamos. Então eu quero que comece agora. Eu quero que você comece a dar ordem agora para a sua vida. Eu quero que você comece a buscar essa alegria agora. Eu quero que você agarre este amor do Senhor com violência agora. Eu quero que você se conduza ao verdadeiro caminho agora. Não espere mais. Não espere. O tempo é agora. Now, é agora. Não espere mais. Você quer ter um domingo diferente? Você quer ter uma semana diferente? Você quer começar a enxergar algo que de fato possa trazer vida para a sua vida? Você precisa começar agora.
e parar de dar ouvidos e vistas para aquilo que não tem edificado a sua vida. Só que tem que ser agora. A alegria tem que começar a pairar no seu coração agora. É neste exato momento. É neste exato momento. Alguém pode subir aqui, dedilhar um violão para nós? Agora, eu quero que você continue conectado, já estamos finalizando. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Deixa, se renda a Ele. Se renda. É você e Ele. É você e Ele. Ei, olha o que Deus já fez na tua vida. Olha o que Ele quer fazer na sua vida. É tempo de você se ajoelhar. É tempo de você se render a Ele. O mesmo Espírito Santo que está aqui, o mesmo Deus que está aqui, Ele também está aí. Ei, deixa Ele devolver essa alegria para você. Deixa Ele devolver essa alegria para você. Elvis, mas eu não tenho motivo para me alegrar. Tem, você tem. Você não tem motivo para se alegrar, você tem todos os motivos para se alegrar. Todos. Ei, você que respira, há um fôlego de vida dentro de você. Você que está vivo, há pessoas que precisam de você. Você sabia disso? Há pessoas que precisam de você, de cada um que está aqui. É tempo de você ser uma pessoa violenta. Sai quebrando tudo. Quando eu falo para você sair quebrando tudo, não é para você quebrar as pessoas, não é para você chutar o guarda-roupa, não é para você chutar o cachorro, não é isso. É para você chutar as suas emoções que estavam te fazendo grande mal. É para você chutar aquilo que você estava enxergando, aquilo que você estava olhando, que estava te fazendo grande mal. É para você chutar toda a informação que você ouviu e que te arrebentou. Chuta tudo isso e se entregue ao Senhor de fato, porque assim como Ele fez grandes coisas na minha vida, assim como Ele já fez grandes coisas na sua vida, Ele vai fazer grandes coisas na vida de qualquer um que possa se render a Ele, que possa se render a Ele. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por esta manhã. Obrigado por cada pessoa, ó Pai, que está aqui do outro lado. Obrigado por cada pessoa que vai ter a oportunidade, Senhor, de ouvir essa mensagem, ó Pai. Que possamos entender, Senhor, que o Teu reino não são vestes, não é comida, não é bebida, não é o nosso eu, não é o nosso ego, ó Pai. E que o verdadeiro reino, Senhor, do qual nós devemos ser submissos, parte, é a Tua paz, é a Tua justiça e é a alegria no Teu Espírito Santo, ó Pai. Como é bom viver na Tua presença, ó Pai, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Eis que se nós já entramos na Sua presença, é tempo de nós vivermos essa presença. É tempo de nós nos alegrarmos nessa presença. E é tempo de ser diferencial. Sermos pessoas diferenciais com as outras pessoas. Obrigado, Senhor, pelo sopro de vida que há em nós, ó Pai. Obrigado, Senhor. E nos use, ó Pai. Nos use em oração, ó Pai, em intrepidez, Senhor. Para sermos encontro, ó Pai, do Espírito Santo para as pessoas que precisam de consolo, ó Pai. Cada pessoa que tenha perdido um ente querido, ó Pai. Cada pessoa que está com o coração assolado, ó Senhor, mediante a tantas perdas, ó Pai. Eu não posso, mas o Teu Espírito Santo pode consolar, Senhor, e trazer vida para cada família, consolar e trazer vida para cada pessoa, ó Pai. E é isso que eu declaro, é isso que eu profetizo agora, Senhor, na vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro uma alegria do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, ó Pai. A Tua alegria, Senhor, e vamos fazer, ó Pai, uma grande diferença aqui nessa terra, ó Pai, na terra dos viventes, Senhor. Diabo, você não vai vencer,
porque você já foi derrotado. Diabo, você não vai ganhar essa guerra, porque Jesus já ganhou essa guerra. E se nós estamos em Jesus, nós também já te vencemos. Nós também já vencemos essa guerra. E há uma alegria contagiante nos esperando. E é agora. E é agora. Por isso nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e nós te bendizemos. Obrigado por essa paz que vai reinar agora, Senhor, neste domingo, na vida de cada pessoa. Obrigado por essa alegria que vai reinar neste domingo, na vida de cada irmão, Senhor, na vida de cada pessoa, ó Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amados, fiquem nessa paz. Continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais, no Instagram, no YouTube. A igreja pode estar fechada, igreja prédio, mas nós somos igreja, e o diabo nunca, jamais irá nos parar. Fique nessa paz, um grande beijo e Deus te abençoe.